aleluia, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? O livro de Gênesis, o capítulo 37, aleluia, versículos 32 ao 34, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Glória a Deus. Gênesis 37, os versículos de número 32 ao 34. Diz assim: e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? Conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado, José. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Amém? Glória a Deus. Pai amado, aleluia, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Pai, que o Senhor venha falar, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, neste momento. Ó Pai, que em nome de Jesus, que os nossos corações estejam preparados como uma terra boa, Senhor. Aleluia, uma terra, ó Pai, que foi, em nome de Jesus, tratada pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra, ela venha, ó Pai, para fazer segundo o Teu propósito na vida de cada um, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha iluminar as mentes, ó Pai. Venha tratar os corações neste momento, Senhor, para receber a Tua boa e preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, nosso Pai amado. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém. Meus amados, é sempre um prazer, né, trazer a palavra do Senhor. Né? É sempre uma honra poder compartilhar um pouco do que o Senhor fala ao meu coração com os irmãos. Né? Eu sei que eu não sou nenhum exegeta, né? Eu acho que é assim que fala. Eu sei que eu não sou, né? Eu tenho um vocabulário muito pequeno, né? Mas o Senhor, graças a Deus, Ele nos dá a graça, né, de estar compartilhando com os irmãos a sua palavra. Né? Amados, essa passagem que nós lemos é uma passagem onde descreve, né, o momento que Jacó, né, recebe, Jacó agora, já Israel, na verdade, né, Israel recebe a notícia, né, da morte, né, do seu filho, José. Né, e ele recebe essa notícia, né, com a tristeza de qualquer pai, né, como qualquer pai receberia. Né. A palavra diz que ele já parou e olhou, reconheceu a túnica do seu filho, e a palavra diz que ele se entristeceu, né? Ele se humilhou porque rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, né? Demonstrando a sua tristeza, demonstrando a sua humilhação naquele momento. Né? E a palavra também, no versículo posterior ao 34, vai dizer que ele iria levar essa tristeza até a sua morte. Então, uma amargura que iria ser levada até a sua sepultura, por causa do seu filho José, o filho que a palavra do Senhor nos descreve como sendo um filho amado, porque era um filho da sua velhice. Né? Mas antes de entrar na história de José, antes de falarmos de Jacó, né, eu gostaria hoje, como é culto da família, nós vamos falar um pouquinho sobre família. Né? Eu creio que o convite do pastor Eliel foi pertinente, porque hoje nós celebramos o culto da família, né? O primeiro domingo do mês,
pastor Léo chamou devido a eu estar dentro desse assunto, né? Eu ser um expert nesse assunto, né? Eu tenho uma família grande, né? 3 filhos, uma sobrinha que sempre está comigo, né? Moro junto ali né? No mesmo terreno que a minha sogra e a gente se dá bem, né? Então eu acho que deve ser isso, né? O pastor Léo deve ter me chamado. Mas será que esses indicadores, será que esses números, será que eles significam, né? Tem expertise nesse assunto? Será que isso me leva a ser um expert em família? Né? Bem, isso vai depender, né? Talvez sim, talvez não, né? Você tendo um filho e esse garoto sendo tratado da forma melhor possível, você tendo somente a sua esposa e tratando ela como a rainha do lar, e você também, esposa, tendo seu marido e tratando ele conforme, né, Cristo ordenou, você seria expert, né, em questão de família, certo? Você seria aquela pessoa que poderia falar a respeito de família a qualquer momento. Então, o indicador de uma família saudável é a esposa, né, tratando o marido conforme a Escritura diz, os filhos andando segundo a Escritura ordena, e o marido, claro, sendo o regente da casa, né, como a palavra diz, dando uma vida, né, pela sua esposa, né, ensinando os seus filhos, né, o caminho que ele deve andar. Né. Isso faz da pessoa uma expert, uma pessoa que tem propriedade para falar sobre família. Amém? Glória a Deus. Eu não vou falar nada de novo aqui. Família é a célula principal da nossa sociedade, né, amado? Alguns falam que é o núcleo, né, da sociedade, mas é a célula principal. Né? Através das famílias, né, são feitos os tecidos, são feitos os órgãos, né, que gerem a nossa sociedade. Né? Através das famílias são feitos ali, através do conjunto dessas famílias, são feitos as cidades, os países e assim por diante. Né? É feito esse nosso mundo, graças a Deus, que Deus nos deu. Né? E segunda palavra, né? Segunda palavra, trazendo a luz da palavra nisso, né? Como que a gente pode ver que a família é a célula da sociedade, é a célula da nação? Né? Nós podemos pegar, eu acho interessante, pegar Abraão como exemplo. Porque Abraão, né, como a gente sabe, ele é o pai de muitas nações. Mas quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão o seguinte aqui, sai da tua parentela. Né? Sai da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde estava indo. Né? Aí você deve estar assim, mas Thiago, falando sobre esse versículo, não tem nada a ver, não fala sobre a família ser uma célula da sociedade. Realmente, né? Versículo 2, ele nos dá mais uma luz. Né? O Senhor fala assim, olha, o Senhor vai falar com ele, de ti, né, eu farei uma grande nação. De ti, eu farei uma grande nação. Né? E aí a gente vai ver que ele fala, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? De ti será bendita todas as famílias da terra. Eita glória! Né? De ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Bem, quando a gente vê essa passagem de Abraão, quando Abraão sai da sua parentela, ele não sai sozinho. Né? Abraão, quando ele sai da sua parentela, ele sai junto com a sua família. Ele sai junto com Sara. Ele sai junto com seus servos. Ele sai junto com as suas posses, né, os gados e tudo mais. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele não sai sozinho. Ele sai com a sua família. Né? Glória a Deus. E até Ló pega uma caroninha, né? A Bíblia fala que Ló juntou, foi junto, né? Mas, o que mostra
partir de Abraão, né, primeiro ali, vamos dizer, o núcleo, né, a Sara ali como a membrana, né, e os outros, os servos, né, como citoplasma e tal, ali formou, a família de Abraão formou a célula, que deu início ali primeiro a uma tribo, depois a uma cidade, depois a um estado e hoje, né, a um país, né, e fora os filhos que Abraão tem, os filhos espirituais, né, que Abraão, o Senhor Jesus despertou nele. Né? Então, é muito mais do que Abraão mesmo imaginaria. Aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Temos que entender que através de Abraão, né, através das mãos de Abraão, o Senhor utilizou para lançar tudo que nós entendemos sobre o nosso Deus. Né? Alguns vão falar, Abraão foi aquele que deu início à religião monoteísta, né? Onde que só tem um Deus, onde que existe somente um Deus todo-poderoso, que esse Deus não era representado por nenhuma imagem, por nada. Né? Que através de Abraão, toda a terra, né, ficou sabendo de um único Deus, Deus todo-poderoso, o Deus de Isaac, Jacó e de Abraão. Aleluia. É interessante a gente levando a palavra, né, que quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaac, né, eles pegam lá e eles pegam e vão oferecer o holocausto. Abraão chama Isaac e mais 2 servos e vão até ao monte, né? E Abraão sobe com Isaac e Isaac vira para Abraão e fala assim: pai, poxa, eu estou vendo, pai, estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas e o cordeiro, onde está? Né? Eu acho de interessante nisso que Isaac, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo jovem, ele conhecia o tipo de culto que era agradável ao Senhor naquele momento. O tipo de culto que seu pai oferecia, né? Que era o sacrifício, que era o holocausto. Né? Olha, ele tinha visto todos os elementos de culto, mas ainda faltava um elemento. Como que eu vou adorar a Deus sem aquele elemento? Isaac, naquele momento, ele mostra que Abraão o ensinou ele no caminho do Senhor. Isaac, naquele momento, mostra que ele estava atento a todos os elementos que compunham a adoração a Deus. Né? Eu acho isso muito interessante. Né? E nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de enclausuramento, que é quase essa palavra, né? Esse momento que nós estamos retidos nas nossas casas, né? Que os nossos filhos não têm aula, algumas repartições, né, públicas não está tendo momento de trabalho. Né? Este momento que as famílias estão mais dentro das suas casas. Né? Esse momento é interessante, né? Porque nós podemos passar mais tempo juntos com os outros. Né? Nós podemos passar mais momentos junto com a família. Então, nós podemos passar momentos com os nossos filhos, muitas das vezes aqueles momentos que nós no cotidiano não passávamos. Né? Então, esse momento, e por mais que seja um momento difícil, um momento conturbado, né? Eu sei que para muitos, às vezes vai estar imaginando, nossa, mas meus filhos estão dentro de casa lá, não tem nada para fazer e fica uma dificuldade. O menino tinha, às vezes, muitas atividades escolares, extras, né? Essas escolares também, né? Natação, essas coisas. Mas, bem, este momento é um momento que nós temos que parar para que os nossos filhos nos conheçam. Esse momento é um momento que a gente devemos parar para que nós
possamos conhecer também os nossos filhos. A gente vê que quando Isaac pergunta para o seu pai responde para ele assim: bem, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Isso significa o seguinte: Isaac, em momento nenhum, mesmo sabendo que estava faltando um elemento, em momento nenhum ele questionou seu pai. Pai, mas você está fazendo ali, mas cadê? Né? Não estou vendo. Em momento nenhum Isaac discordou do seu pai. Né? Pelo contrário, ele confiou plenamente no seu pai. Isso mostra que ele conhecia o pai que ele tinha. Ele sabia que o pai que ele tinha queria o melhor para ele. Ele sabia que Abraão, por mais que estava faltando um elemento, né? Ele sabia que Abraão teria o melhor para ele. Conhecer o seu pai, conhecer os seus filhos. Né? Abraão sabia que a pergunta de Isaac era pertinente. Né? E creio que naquele momento o coração dele deu até uma balada, porque não é fácil. Né? Não é fácil fazer o que o Senhor solicitou. Na verdade, é uma das maiores dores, né, de um pai. Mas Abraão foi fiel até o fim. Aleluia. E Isaac foi com ele ali, né, sabendo, confiando no pai. Certo? Eu, da mesma forma que vocês, estou enfrentando a mesma situação. Eu tenho 3 filhos. Os 3 filhos estão em casa. Os 3 filhos, né, que tinham muitas atividades, estão lá, às vezes parados. Né? E às vezes, né, com muito dever de casa, com muito exercício, atividades escolares para fazer. E quem tem que ensinar as atividades? É o pai. Né? No início, foi um caos. Né? Para ensinar, para falar, para entender o que eles para explicar da forma que eles entendam. Né? Inicialmente foi um caos, mas Deus deu graça, a gente foi estipulando alguns horários, a esposa entrou mais com o pé mais firme, né, até chegar num formato aceitável. Né. Antes, a gente passava 2 horas com os filhos, hoje a gente passa 16. Acorda com eles, né, os meninos já acordam, já pulando na minha cama, glória a Deus, e dormem querendo dormir na minha cama, então, eita glória. Né. É muito menino, mas é bom. É bom porque a gente ajuda, né? Ensina, educa. Né? E é o momento, esse momento é o momento que nós devemos ensinar os meninos a adoração ao Senhor. Quais são os elementos de louvor? Quais são os elementos de adoração? Né? Ensinar a palavra, mesmo que eles não entendam a palavra como está escrito, mas tem livros. Né? A gente pode pegar livros, ensinar os filhos, né, com os livros, né? Ensinar com desenhos bíblicos também. Né? Tem várias formas de chegarmos a também ensinar os pequenos. Né? E eu creio que dessa forma, né, nós vamos estar ensinando eles no caminho que eles devem andar. Né? Não é só colocar um desenho, mas sim mostrar pessoa, né, fazer o testemunho de como os nossos filhos devem andar. Eles têm que se refletir em nós. Né? Eu sei que muitas das vezes, né, nós utilizamos os artifícios da internet para que os meninos fiquem quietinhos, calmos, mas nós não devemos afogar, né, a nossa responsabilidade para outros, e muito menos para youtubers, muito menos para, né, redes sociais que não trazem coisas boas. Né? Muitas das vezes não trazem coisas boas. Às vezes trazem, mas a maioria das vezes não. Então nós não devemos ortogar essa responsabilidade, né, que nós temos de ensinar, de mostrar o caminho do Senhor para outro. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que nos colocar em posição e ensinar os nossos pequenos. Aleluia. Bem, a gente
gente vê, é interessante essa questão de conhecer os seus filhos, você conhecer o seu filho te conhecer. Né? A gente brinca que antigamente o pai da gente só de olhar para a gente já sabia o que ele estava falando. Né? A gente brinca que se a mãe olhasse de um jeito, a gente já sabia o que ia acontecer. Né? Então, mais ou menos é isso. Seus filhos precisam te conhecer, precisam saber como que você é. Né? E você precisa conhecer os seus filhos. Né? Isaac, ele mostra que ele conhecia muito bem os seus dois filhos, Esaú e Jacó. Ele sabia muito bem quem eram esses dois. Né? Porque, beleza, um era cabeludo, o outro era liso, né? Mas o que acontece? Mesmo Isaac na sua velhice, mesmo Isaac no momento que os seus olhos estavam escurecendo, né? Mesmo no momento em que Jacó ia roubar a bênção do seu irmão, né? Mesmo neste momento, quando Jacó se faz de Esaú e entra no quarto do seu pai fingindo ser seu irmão, Isaac pergunta: quem é você? Né? Ele viu que a voz de Jacó não era a voz de Esaú. Né? Deixa eu pegar em você. Né? E ele pega e vê lá, né, o Esaú deve ser muito cabeludo, porque, né, ele colocou uma pele de ovelha, né, lá. Aí ele olha e fala assim: poxa, a voz é de Jacó, mas os cabelos ali são de Esaú. Né? Mas mesmo assim, com aquela dificuldade de entender, poxa, a voz é de uma, o físico é de outro, né? Mesmo com aquela dificuldade de entender, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Mesmo assim, ele abençoou a Jacó. Né? Mas ele sabia que ele conhecia os seus filhos. Ele sabia que, né, ele sabia como que um se portava, como que o outro era, até de tentar a prova. E Jacó também conhecia seu pai. Jacó sabia que ele iria o experimentar. Né? É tanto que Rebeca faz toda a trama, né, de enganar o seu marido. Né? E Jacó fala: poxa, mas meu pai, se ele ficar sabendo, acabou, né? Se ele ficar sabendo, acabou. Né? Então, pega aí um cordeiro, pobre, né? Eu ia, né? Então, Jacó também sabia como o seu pai. Jacó também conhecia o seu pai. É dessa forma, nós temos que conhecer os nossos filhos. Temos, né, deixar nos conhecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jacó, depois desse episódio, nós sabemos, ele, né, trabalhou alguns anos, casou-se com Lia e depois com Raquel, e voltou para a sua cidade natal, já com 12 filhos. Né? Só que o filho que ele mais amava, como já citei anteriormente, era o abençoado do José. Né? A Bíblia fala que José estava com 17 anos quando Jacó o deu uma túnica colorida. Né? E que por causa disso, seus irmãos já ficaram com inveja dele. Por causa disso, eles já não tratavam ele de forma igual. Né? Isso porque Jacó tinha preferência privilegiada. Né? E, além disso, houve situações em que José falou, né, o que os seus irmãos estavam fazendo de mal, né, para Jacó. E mesmo assim, Jacó não conseguiu ler muito bem os seus filhos. Ele não conseguiu conhecer muito bem os seus filhos. Não sei se era por causa do amor que ele tinha com José, né, que no caso, era, pelo que a Bíblia descreve, era muito. Né?
mas ele não conseguia ver que os seus filhos estavam causando uma situação de desconforto entre os outros 10. Ele não conseguiu ler muito bem. E, enquanto isso, José ainda teve outros problemas, né? E realmente o Senhor lhe deu um sonho, né? Ele conta esse sonho para os seus irmãos e ele fala, olha, estávamos nós no campo e com isso nós estávamos colhendo e fazendo feixes e o meu feixe se levantou e o feixe de vocês também se levantaram e o feixe de vocês se colocaram perante o meu feixe. E os irmãos falam, será que nós vamos nos prostrar perante você? Será que você vai ser rei perante nós? Será que você vai nos governar? Né? E isso, a Bíblia fala que lhes acendeu a ira. Né? Lhes acendeu a ira. Certo? A ira de tal forma, eles ficaram irados de tal forma que chegou o momento de querer matar o seu irmão. Eles ficaram irados de tal forma que chegou o momento de falar, não, olha, eu vou pegar e vou dar cabo de Jesus. Né? Bem, a gente crê que o Espírito Santo de Deus não permite que o nosso coração chegue a esse limite. Né? Mas eles chegaram a esse limite. Olha, eu vou pegar meu irmão e ele não vai ter vida mais. Não existirá vida mais nele. Okay? E Rubem, como sendo mais velho, a palavra de Deus diz que Rubem chegou a tirar José da mão dos seus irmãos. Falou, não faço não, vamos jogar ele na cisterna. Né? E depois disso a história segue, José sendo vendido aos ismaelitas que o venderam a Potifar, a Faraó. Né? Agora, vamos entender o seguinte. Chegamos ao momento que seus irmãos chegam para o pai e falam, poxa, pai, aqui está a túnica de José. Essa túnica é a do seu filho? E o pai se entristece. O pai se desespera. E fala, não, realmente esse é o meu filho. Esse provavelmente é um animal, o